pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula de Química no nosso projeto Pré-ENEM Digital Gold, porque você vale ouro. A nossa aula de hoje vai ser sobre soluções. Mas antes de começar essa aula, eu quero lembrar com vocês alguns conceitos. Mistura. O que é uma mistura? É quando eu tenho duas ou mais substâncias juntas. Beleza. As misturas, elas podem ser classificadas em misturas homogêneas, misturas heterogêneas. Quando eu vou ter uma mistura homogênea, homo igual, tudo igual, água e álcool, por exemplo. Estamos usando muito álcool 70 ultimamente por conta da pandemia, para nos prevenir, etc. O álcool 70 é uma mistura de 70% álcool, 30% água. E eu não consigo observar ali aonde está a água, onde está o álcool, não vejo. Porque é uma mistura homogênea, tem somente uma fase. Agora, se eu pegar um copo e misturar água e óleo, eu consigo observar claramente com os meus olhos aonde está a água e aonde está o óleo, porque são duas substâncias que formam uma mistura heterogênea, diferente. Homogênea, misturas onde tem uma fase só. Heterogênea, misturas onde eu tenho duas ou mais fases. Cheguei no ponto que eu queria chegar para essa aula começar. Soluções. Solução é uma mistura homogênea, sempre homogênea. Tanto a olho nu, quanto se eu pegar um microscópio e querer observar uma gotinha de uma solução. Vai ser homogênea também. Eu não vou ver separação de fases nem com auxílio de ultramicroscópio. Ela sempre será homogênea. Essa é a característica dela. Por quê? Porque as partículas dissolvidas de soluto no solvente são infinitamente pequenas, menores que 1000 nanômetros, infinitamente pequenas, que eu não consigo observar ali a separação de partículas de soluto e solvente. Fechou. As soluções, elas têm como componentes soluto e solvente. Quem será o meu soluto? Geralmente, quem está sendo dissolvido pelo solvente. Quem está em menor quantidade. Soluto, quem está sendo dissolvido pelo solvente. E o solvente é a substância que vai dissolver o soluto. Olha um exemplo. Açúcar e água. Quem vai ser dissolvido? O açúcar. Então ele é o meu soluto. Água, ela vai dissolver o açúcar. Então a água é o meu solvente, formando uma solução aquosa de açúcar. O que é uma solução aquosa de açúcar? Uma solução onde a água é o solvente, por isso é aquosa, e de açúcar, porque eu tenho açúcar dissolvido. Olha que nomenclatura interessante. Vamos pegando essa nomenclatura para entender, gente. Soluções aquosas são aquelas onde eu tenho a água como solvente. Beleza? Tá. Tipos de soluções. A solução pode ser líquida. Quando ela é líquida? Quando o meu solvente é líquido e me dá uma solução no final no estado líquido. O exemplo que eu dei para vocês agora há pouco, o álcool 70, que é uma mistura de 70% água, 70% álcool, 30% água. Eu tenho no final uma solução no estado líquido. Beleza. Quando ela é uma solução sólida? Quando a gente participa de alguma Olimpíada escolar ou essas Olimpíadas na TV, vocês veem que eles são classificados na vitória, né, por medalhas. Ouro, prata e bronze. O bronze, ele é uma mistura de cobre e estanho. Eu peguei dois metais, fundi os dois e tive uma solução sólida, bronze. Quando eu pego o bronze, ele está no estado sólido, por isso chamado de solução sólida. As ligas metálicas são soluções sólidas, por exemplo, o ouro 18 quilates, que é uma mistura de ouro, cobre, é uma mistura de metais, onde eu tenho no final uma solução no estado sólido. Beleza. Quando que eu vou ter uma solução no estado gasoso? Quando eu tenho a união de gases. Olha o ar atmosférico. O nosso ar atmosférico é uma mistura, uma solução gasosa. Eu não consigo ver onde está o nitrogênio, que é a maior substância presente no ar atmosférico, que é o nitrogênio. 78% mais ou menos é composto de nitrogênio. E a segunda maior parte é de oxigênio. Tem outros gases dissolvidos? Tem. Coloquei os dois principais aqui. Eu não consigo ver onde está o nitrogênio e o oxigênio. É homogênea, é uma solução. E ela é gasosa porque ela é formada por componentes que estão no estado gasoso.
Fechou. Entendi, solução líquida, sólida e gasosa. As soluções, elas são classificadas. A primeira classificação é que é uma solução aquosa. Quando eu vou ter uma solução aquosa, importantíssimo isso, gente. Tem exercício que me dá só essa informação, solução aquosa. Eu tenho que saber que ela é aquosa, porque o solvente utilizado foi a água. Importantíssimo esse ponto. A solução pode estar concentrada. Olha que interessante isso. Minha mãe preparou um café, o café tá forte. Por que ele tá forte? Porque ela está concentrada. Eu tenho muito soluto, uma quantidade razoável de soluto no meu solvente. Então aquele gosto do soluto fica mais forte na minha solução. Ela está concentrada. Quando que a minha solução está diluída? Ai, minha mãe hoje fez um café muito fraco, parecendo uma água de batata. Por quê? Porque eu tenho pouco soluto para o meu solvente. Concentrada, uma quantidade razoável de soluto no solvente. Diluída, uma quantidade menor de soluto no meu solvente. Beleza, entendi algumas nomenclaturas aí para soluções. Ela pode ser classificada como uma solução iônica ou como uma solução molecular. Quando que eu vou ter, professora Amanda, uma solução iônica? Quando eu tiver o quê? Compostos iônicos dissolvidos em solução. O que é um composto iônico? Sal, uma base. Por exemplo, eu pego sal de cozinha. Ele é composto primordialmente, principalmente por NaCl, cloreto de sódio. Tem também iodeto de sódio, mas a maior parte é cloreto de sódio. Cloreto de sódio é um sal. Quando eu coloco ele em água, eu até faço um experimento nas minhas aulas, normalmente quando eu estou em sala de aula e tal, onde eu coloco sal em solução, monta um circuito, liga na tomada, coloco os dois fios aqui e aqui na minha água, vai conduzir corrente. Então a solução é chamada de iônica quando ela conduz corrente elétrica. E só conduz corrente elétrica compostos iônicos. O que é isso? Que sofrem ionização em solução. Ácidos não, perdão. Ácidos sim, ácidos, bases e sais. Ácidos, bases e sais, eles fazem o quê? Eles ionizam ou dissociam, depende do que eu estou falando, em solução, conduzindo assim corrente elétrica. O que é isso? Liberam íons em solução. Solução iônica, então, é aquela solução que conduz corrente elétrica, que tem íons ali dissolvidos em solução. Ácidos, bases e sais que me dão soluções iônicas. Quando que uma solução é molecular? Quando ela é formada a partir de uma molécula. Os ácidos são moléculas, mas eles sofrem ionização em solução. Por isso que os ácidos são exceção, eles não formam solução molecular, eles formam uma solução iônica. Mesmo sendo uma molécula, eles liberam íons em solução. Fechou. Mas quem não libera íons em solução? Açúcares, por exemplo. Os açúcares são moléculas. Elas em solução não conduzem corrente. Tem até uma questão de vestibular que eu vi uma vez que ele mostra duas figuras. Na primeira figura ele coloca a solução e coloca lá todo um circuito construído com lâmpada e na solução 2 fios. Conduziu corrente, acendeu a lâmpada. Que solução que é? Já sei que é iônica. Aí colocou um outro desenho para comparar. Mesma coisa, formou um circuito, 2 fios e não acendeu a lâmpada em solução. Solução molecular. Essa é a diferença das duas. Próximo tipo de solução. Quando uma solução está insaturada, quando que uma solução pode ser chamada de saturada e quando ela é chamada de supersaturada ou saturada com corpo de fundo. Pode ser um dos dois aqui. Insaturada, quando a minha quantidade de soluto no solvente for inferior ao limite. Como assim limite, professora Amanda? Toda solução vai ter em uma temperatura um limite de solubilidade. Como assim? Olha aqui, pensa comigo, estamos aqui, a nossa Baixada Cuiabana, 40 graus Celsius, nossa temperatura ambiente. E eu começo a dissolver sal na água, pego um copo de água, coloco 1 colher de sal, 2, 3 e vai solubilizando, porque o sal solubiliza assim em água. 4, 5, 6, quando eu coloco a 7ª colher que eu percebo, parou de solubilizar. Tá formando corpo de fundo no meu copo. O que atingiu? Atingiu o meu limite. Então, soluções onde eu tenho quantidade de soluto inferior a esse limite, ela é chamada de insaturada. Inferior ao limite de solubilidade, naquela temperatura, daquele soluto no meu solvente.
quando ela é saturada? Quando eu começo a colocar o sal na água e ele parou de dissolver, chega um momento, ele atingiu o seu limite. Ela é saturada quando ela atinge o limite de solubilidade. A quantidade de soluto no meu solvente é a quantidade limite que aquele solvente vai conseguir dissolver naquela temperatura. E quando a solução está super saturada? Quando eu tenho uma quantidade de soluto maior do que o limite. Ele não vai mais dissolver. Se eu agitar ali, vai precipitar. Qualquer variação, ela vai precipitar ali o sal, por exemplo, se eu colocar o sal na água. Porque essa solução, ela é instável. Soluções supersaturadas são instáveis. Entenderam? Porque tem uma quantidade maior do que o limite que pode solubilizar naquela temperatura, naquele solvente. Entendemos, professora Amanda, o que é isso? A partir de entender o que é o limite, vamos entender o que é um coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é exatamente esse limite de solubilidade de um soluto em um solvente em uma variável importantíssima, numa dada temperatura. A professora Amanda quer dizer então que o limite de solubilidade vai variar com a temperatura? Sim! Então todo exercício que trouxer questões sobre solução e coeficiente de solubilidade vai ter que te dar o quê? A temperatura que está ocorrendo aquela reação, aquela solução, em que temperatura ela está. Por quê? Porque a variação da solubilidade é diretamente ligada à temperatura. Pode ser que a solubilidade aumente quando eu aumento a temperatura. E pode ser que a solubilidade diminua quando eu aumento a temperatura. Olha esse exemplo aqui da dissolução do sal de cozinha a 20 graus Celsius em 100 gramas de água. Olha que interessante, ele colocou aqui que quando ele coloca 20 gramas do sal em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, a solução é insaturada. Significa que não atingiu o coeficiente de solubilidade. Aí ele continuou aumentando a massa do sal e ele colocou 36 gramas de sal em 100 gramas de água a 20 graus. E ele observou que a solução atingiu a sua saturação. O que significa isso? Que o coeficiente de solubilidade do NaCl é de 36 gramas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Professora Amanda, ainda não entendi. Isso significa que eu consigo dissolver o máximo de 36 gramas de sal de cozinha em 100 gramas de água. Se eu aumentar para 37, esse 1 grama a mais vai precipitar, vai para o corpo de fundo, não vai solubilizar mais, porque esse é o limite da solubilidade nessa temperatura. O coeficiente de solubilidade, então, é o meu limite de solubilidade de um soluto num solvente em uma dada temperatura. Aí olha que legal, ele quis mostrar quando que está super saturada ou saturada com corpo de fundo. Ele aumentou para 40 gramas, só vai dissolver 36. As 4 gramas que sobrarem vão para o corpo de fundo. Pode ser, professora Amanda, que solubilize? Pode ser, se eu aumentar a temperatura aqui. Se eu aumentar a temperatura, ela vai estar super saturada. Aí eu faço o quê? Diminuo de novo para o 20, vai aparecer o precipitado, porque ele tem um limite de solubilidade para essa temperatura. Entendi, professora Amanda? Como que eu observo isso num gráfico? Aqui eu tenho um gráfico que representa essa solubilidade e a variação dessa solubilidade em relação à temperatura. Esse gráfico é chamado de curva de solubilidade e gente, é assim, 90% das questões de vestibulares caem cobrando isso aqui. A interpretação de um gráfico que me dá a curva de solubilidade, que é a variação da solubilidade de um sal com relação ao seu solvente numa temperatura. Geralmente com relação à água e geralmente em 100 gramas de água. Então sempre vai dar o que na solubilidade? Quantas gramas do sal são dissolvidas em 100 gramas de água numa dada temperatura? Olha aqui, eu tenho o NaClO3, eu tenho o KNO3, eu tenho o NH4Cl e eu tenho o NaCl.
Olha a variação da solubilidade do NaCl com relação à temperatura. Professora Amanda, não aumenta muito. Não. Ele atinge o seu limite de solubilidade em cada temperatura. Ó, em 20 graus, quase 40. Em 40 graus, aumentou pouca coisa. Professora Amanda, não quer dizer que o NaCl, mesmo aumentando a temperatura, o coeficiente de solubilidade dele não aumenta? Aumenta pouquíssimo, ó, e depois fica constante. Mas olha a diferença do KNO3. Aumenta a temperatura e a solubilidade vai aumentando junto. Olha que legal. Aumenta a temperatura e a solubilidade vai só aumentando. Ó. Em 20 graus, solubiliza 40 gramas. Em 40 graus, solubiliza 50. Em 60 graus, solubiliza 80. Em 80 graus, solubiliza 120. Quando eu aumento a temperatura, aumenta a solubilidade. Então, esse gráfico me mostra essa variação. A partir disso, nós vamos fazer o quê? Exercícios. Conseguir praticar. Como eu vou utilizar isso na minha prova? Esses conhecimentos que a professora Amanda já me passou aqui. Vamos lá. Número 1. A solubilidade da soda cáustica de uma base em água em função da temperatura é dada da tabela abaixo. Aqui ele não me deu gráfico, me deu tabela. Ele me disse o quê? A 20 graus, solubiliza 109 gramas dessa minha soda em 100 gramas de água. A 30 graus, solubiliza 119 gramas da minha soda em 100 gramas de água. A 40 graus, solubiliza 129 em 100 gramas de água. A 50 graus, solubiliza 145 em 100 gramas de água. Olha o que ele pergunta. Considerando soluções de NaCl em 100 gramas de água, é correto afirmar que a 20 graus, aqui que ele está olhando aqui, ó, 20 graus, eu vou olhar a solubilidade a 20 graus. Uma solução com 120 gramas de NaCl é concentrada? Pessoal, atingiu a solubilidade com 109, ficou concentrada. Se ela é maior aqui, então ela vai ser uma solução saturada com corpo de fundo ou supersaturada, não concentrada. Ela é concentrada quando ela está saturada. Aqui ultrapassou a saturação, ele colocou um valor maior do que o limite. Beleza, essa resposta não é correta. A 20 graus, uma solução 20 com 80 gramas de NaOH é diluída? A 20 graus, uma solução com 80 gramas é diluída? Ela é insaturada. Insaturada, porque eu tenho uma quantidade menor do meu soluto, menor do que o limite. Beleza. Letra C. A 30 graus, uma solução com 11,9 gramas de NaCl é concentrada? Com 11,9, gente, ela é o quê? Insaturada. Insaturada, porque eu tenho uma quantidade muito menor. O limite dela, 119. 11,9 é uma quantidade muito menor. Então, ela é muito insaturada. A 30 graus, de novo, uma solução com 119 gramas de NaCl é supersaturada? Não. Ela atingiu o limite. Tá no limite? Ela é saturada. A 30 graus, o limite é 119. Saturada, não supersaturada. E letra E, a 40 graus, uma solução com 129 gramas da minha soda cáustica é saturada? Sim. A 40 graus está no limite. 129 gramas. 129 gramas me dá uma solução saturada. Resposta certa, letra E. Por isso que é importantíssimo saber o que significa esse coeficiente de solubilidade em cada temperatura. Aí eu consigo responder uma questão dessa. Próxima. Número 2, a minha questão de número 2, né? As curvas de solubilidade dos sais. NaCl está aqui e do cloreto de amônio está aqui. Estão representadas no gráfico abaixo. Curva de solubilidade, o que é isso? Como varia a solubilidade em função do aumento da temperatura. Beleza? Com base nesse gráfico, podemos afirmar que em 100 gramas de água, te falei? Os gráficos me dão em um valor específico de água. 100 gramas de água. Beleza? Dissolve-se maior massa de cloreto de amônio que de NaCl em 20 graus. Eu vou lá no 20 graus. Vamos ver quanto que dissolve de cloreto de amônio. Um pouco acima de 30. E o quanto dissolve de NaCl? Acima de 40. Então não é.
dissolve mais NaCl do que cloreto de amônio. Falsa. Letra B. O NaCl é mais solúvel que o cloreto de amônio a 60 graus? Eu vou pegar aqui e vou nos 60 graus. Aí eu vou lá. Quem está mais dissolvido? O NaCl está aqui, mais ou menos uns 40 gramas. E o cloreto de amônio está aqui, acima de 40, bem acima, né? Quem é mais dissolvido? Quem é mais solúvel? O cloreto de amônio nessa temperatura. Resposta errada. O NaCl é menos solúvel, do que o cloreto de amônio a 40 graus? Vamos lá no 40. No 40 eles têm exatamente a mesma solubilidade. Então essa resposta está errada. Letra D. 30 gramas de qualquer um desses sais, eu vou aqui no 30, ó, entre 20 e 40. Perdão, eu vou aqui no 30, aqui é grama, aqui que é a massa, aqui é a temperatura, perdão. 30 gramas de qualquer um desses sais são totalmente dissolvidos a 40 graus? 30 gramas. Aqui temperatura solubiliza? Em 40, solubiliza acima de 30. E em 40, solubiliza acima de 30 desse aqui também. Ah, então, professora Amanda, essa resposta é correta? Sim. Porque 30 gramas desses sais são dissolvidos, sim, totalmente a 40 graus. Na verdade, solubiliza uma quantidade maior ainda do que 30 gramas. Solubiliza quase 40 gramas. Então, essa resposta é correta. Resposta certa, letra D, onde 30 gramas dele é dissolvido numa temperatura aqui, ó. Para o NaCl é 20 graus. E para o cloreto de amônio é 20 graus. E para o NaCl dissolve numa temperatura também mais ou menos aqui, cadê? Aqui, ó, a 40. Então dá certinho. 30 gramas totalmente dissolvido a 40 graus. Fechou. Próxima questão. Eu tenho aqui também solubilidade em relação às temperaturas. Variação de solubilidade com temperatura. Em 100 gramas de água. Aí ele quer saber a 20 graus. Então eu tô com 100 gramas de água em 20 graus Celsius. Olho para essa temperatura aqui. Adiciona-se 40 gramas de KCl. Em 20 graus ele adiciona 40, mas o coeficiente de solubilidade é 34. Vai solubilizar só 34, vai sobrar aí, professora Amanda, vai. Conhecida a tabela acima, após forte agitação, observa-se a formação de uma, vamos lá, solução saturada sem corpo de fundo? Não, né, pessoal? Atingiu o limite, eu coloquei é maior que o limite, vai ter corpo de fundo. Vai ter quanto de corpo de fundo? 6 gramas. Solução saturada contendo 34 gramas de KCl dissolvidos em equilíbrio com 6 gramas de KCl sólido? Sim. O que é esse KCl sólido? KCl que não foi dissolvido, que formou corpo de fundo. Já achei a resposta certa. Solução não saturada? Já está errado. Ultrapassou a saturação? Ela é supersaturada ou saturada com corpo de fundo. Não é saturada. Solução extremamente diluída, não está diluída, né, gente? Está super concentrada. Solução extremamente concentrada? Também, mas a resposta correta com relação ao nosso entendimento, aos nossos conhecimentos é solução saturada, contendo 34 gramas de KCl dissolvidos em equilíbrio com 6 gramas de KCl sólido, corpo de fundo. Letra B. Tem mais uma. Adicionando-se separadamente 40 gramas de um dos sais em 100 gramas de água, a temperatura de 40 graus, em 40 graus, vou olhar aqui essa temperatura aqui, ó, 40 graus. Quais sais estão totalmente dissolvidos em água? Vamos pensar aqui. Em 40 graus, ele colocou 40 gramas. 40 graus desse aqui, SeSO4,3, só dissolve menos que 10 gramas. Ele não está dissolvido, então, se eu colocar 40. Ele dissolve só menos que 10, ó. Vou olhar em 40 graus aqui. Quando eu coloco NaCl, dissolve menos que 40 gramas. Quando eu coloco KCl em 40 graus, dissolve menos que 40 gramas. Então, esses 3 primeiros sais não dissolve 40 gramas em 40 graus, dissolve menos. Isso o gráfico me diz. Eu pego aqui 40 graus, eu dissolvo. Olha o quanto que eu dissolvo de KNO3. Mais ou menos aqui, 40, ó, mais que 60 gramas. Se eu colocar 40, dissolve tudo?
dissolve. Quando eu olho esse sal aqui, NaNO3, em 40 graus Celsius, dissolve quanto? 100 gramas. Se eu colocar 40, tá totalmente dissolvido os 40, porque dissolve mais que 40. Então, qual desses sais estão totalmente dissolvidos em água se eu colocar 40 gramas deles em 40 graus Celsius? Somente KNO3 e NaNO3. Cadê a resposta certa? Letra A. KNO3 e NaNO3. Entenderam por quê? Pessoal, olha a importância de fazer separadamente um por um. Às vezes, interpretar um gráfico é um pouco confuso. Você tem que parar, olhar para o gráfico e ir diretamente onde ele está te falando. Direcionou? 40 graus Celsius. Direcionou a quantidade? 40 gramas. Aí eu vou interpretar o meu gráfico. Pessoal, muito obrigada pela participação comigo nessa aula de hoje. Espero vocês em outras aulas comigo. Um beijo e até a próxima.